Agora com a Amanda Santos, o que é uma ótima notícia. Amanda, muito bom dia. Saber que essa sexta-feira nós estamos começando sem chuva, apesar de estar no verão, que a chuva pode vir no final de tarde, mas pelo menos isso dá um respiro para a população que precisa retomar as suas atividades, Amanda. Exatamente, a gente está vendo aí uma nebulosidade ainda, né? Mas o sol vai aparecer sim, a chuva vai dar uma trégua. Se tiver chuva, é questões pontuais, chuva mal distribuída. Chove em São José, não chove aqui, uma coisa que a gente já conhece, típica de verão, né? Mas para saber detalhes também, né, das regiões que foram afetadas, já que a chuva deu uma trégua, a gente está agora então, né, vamos entrevistar Anderson Ciota, diretor de respostas, né, aos desastres aí. Bom dia. A gente já começa perguntando, né, como é que tá as regiões afetadas. Norte da ilha foi uma das regiões mais afetadas, né, as questões pontuais aí onde teve, né, a questão do solo, né, que caiu. Como é que tá a situação? Bem, de uma maneira geral, apanhado no estado, foram 21 municípios com uma chuva bastante significativa. A previsão de janeiro para Santa Catarina, média de 150 a 200 milímetros. Os pontuais em Florianópolis em 48 horas e muito concentrado em 24, ultrapassaram 400 milímetros. Na região litorânea, que foi a principal afetada, as demais cidades em volta de 150 a 200 milímetros, ou seja, a chuva de um mês inteiro aconteceu em apenas 24 ou 48 horas. O estrago maior realmente ele foi na região de Florianópolis, apesar que tivemos o óbito confirmado, né, em São João Batista, de uma menina de 8 anos e também o óbito aqui em Florianópolis de um senhor de 50 e poucos anos de idade, quando ele estava fazendo a limpeza de um bueiro, que ele veio a óbito em função de uma queda. Ainda temos 2 desaparecidos, um desaparecido no Itacorubi, que foi atravessar o córrego e foi arrastado, e outro em Balneário Camboriú, que foi limpar um bueiro e foi sugado pelo bueiro. Então, esses 2, o Corpo de Bombeiros Militar continua nas buscas. E é importante dizer que agora o trabalho de restabelecimento. Então, como a gente viu, a SC-401 foi bastante danificada. A gente já teve reunião com a Defesa Civil do município ontem. A gente ficou a manhã inteira em reunião, enquanto o Machado e a sua equipe, o coordenador municipal, faziam o levantamento. Então, um segundo momento agora, a partir do restabelecimento. É importante dizer que às 9 da manhã a gente tem uma reunião com o secretário nacional de Defesa Civil, o coronel Newton, que está aqui em Florianópolis, para que a gente já tome as ações seguintes de restabelecimento, depois aquelas que elas são definitivas, que são de reconstrução também. Zanotto, você tinha imagens relacionadas também ali à região que o mar tomou conta ali também na lagoa, né? Que ainda continua, né? A pista alagada, né? Isso, é importante a gente lembrar quem está vindo do leste da ilha, a Avenida das Rendeiras continua com água também. E aproveitar, Tenente, a gente conversava antes sobre a questão do Ratones, daqui a pouco, Amanda, a nossa Fabiane Paz vai falar ao vivo, mas ontem eu mencionava aqui o kit de transposição que a Defesa Civil tem, que esses pontilhões que são levados, rapidamente eles conseguem montar. E o Tenente Ciota falava para mim que vocês conversaram com o município e ofereceram essa possibilidade de colocar esse equipamento também para a comunidade do Ratones. Exato, eu conversei ontem com o coordenador Machado, nosso coordenador regional, Ângelo Volpato, ele foi também a campo para fazer uma avaliação inicial, porque a gente tem alguns critérios, essas pontes a gente instala de uma maneira bastante rápida, ela pode ser de 5 até 15 metros de comprimento, ela começa com 5 metros de largura, então é uma ponte muito boa, só que você tem alguns critérios técnicos que às vezes, de acordo com as adequações que você tem que fazer na margem e nas cabeceiras, mais compensa você construir uma nova ponte do que instalar o kit. Então, é esse tipo de avaliação que a gente tem que fazer, mas a gente já colocou à disposição do município. A gente tem mais de 300 kits instalados no município após a confecção pela empresa. Em meio-dia é montado esse kit. Lógico que tem que haver, como eu citei, a preparação das margens e da cabeceira para que consiga receber o kit. Mas é uma opção que a gente colocou também à disposição da municipalidade. Depende da prefeitura, então, dessa reunião que vai acontecer agora às 9 horas, se usa essa alternativa ou constrói uma nova ponte. Tem que haver uma avaliação da empresa, dos engenheiros, para ver se adequa até no local, né? Mas, de qualquer maneira, a gente conversa com o coronel Newton hoje para ver que tipo de ajuda que a gente tem do governo federal para fazer o restabelecimento. O restabelecimento de uma maneira paliativa, pode ser de madeira, pode ser algo provisório. E aí a gente já faz um plano de trabalho para depois haver a reconstrução, que aí a gente trata de uma ponte nova ou do kit de transposição de uma maneira que não precise de nenhum paliativo futuro, algo permanente. Porque da questão de acessos, Tenente, não há nenhuma outra dificuldade, é somente Ratones. O que a gente tem a SC-401, que vai ter que ser feita uma avaliação da SC para ver até que ponto que ela foi castigada, né? E vai ter que... o DEINFRA já está trabalhando para fazer a parte de contenção e vai ser feita uma avaliação posterior justamente para ver onde chegou esse dano, para ver quais são as medidas que vão ter que ser utilizadas, né? E Ratones, mas
lembrando pelas informações que nos chegam que tem acessos secundários, né, apesar de serem mais longos. Agora, a gente também precisa lembrar que o solo ainda continua encharcado, né? E a gente sabe que os números, apesar de baixos, de desalojados e desabrigados, muita gente não sai de casa com receio, né, de abandonar a sua vida e anos, né, de investimento. Exatamente, bem lembrado, porque os acumulados eles foram muito altos e agora, como a gente tem no verão, as chuvas elas podem acontecer final de tarde, de maneira isolada, como foi citado, né? A gente tem a umidade e o calor chegando, a gente forma há uma convecção e aí a água ela deságua de uma maneira que é irregular. Então, com os elevados, se o cidadão ele tem uma área de risco. Geralmente, a pessoa já sabe quando ela mora numa área de risco, que é próximo de uma encosta, é uma área mais acentuada. Então, se ela observa qualquer tipo de trinca na parede da sua residência, muro caindo, árvore ou qualquer outro tipo, poste que tem uma certa inclinação, observa, abandona o local, vai para a casa de um parente, vai para um abrigo. A prefeitura aqui em Florianópolis está com 3 abrigos abertos, está à disposição dos cidadãos. E chama o 199, a Defesa Civil 193 do Corpo de Bombeiros, para que seja feita uma avaliação pormenorizada, mas abandona o local, preserva a sua vida e depois pensa no patrimônio. Tenente Otto, explica para a gente como funciona o trabalho que vocês fazem de liberar as pistas ou não. Ontem, Amanda, eu estive na região da Barra da Lagoa e eu vi dificuldade, as máquinas trabalhando com toda aquela chuva para liberar o trânsito. Mas, ao mesmo tempo, é uma decisão complicada porque você libera o trânsito, mas sabe que há o risco de novos deslizamentos, desmoronamentos, como é o próprio caso da Serra do Rio do Rastro. Como a Defesa Civil, o Sistema de Defesa Civil, todas as decisões elas são colegiadas. Então, ontem na Serra do Rio do Rastro, a gente teve participação na vistoria da Defesa Civil do município, do prefeito municipal de Lauro Miller, da Defesa Civil do Estado e engenheiro do DEINFRA, para que seja tomada uma decisão em conjunto, realmente, porque a responsabilidade de liberar, a pressão é grande, todo mundo, a população quer que libere e é justo, né, que as pessoas retornem à sua normalidade o mais rápido possível, mas a responsabilidade do profissional que está tomando decisão e das instituições no colegiado, ela realmente é muito grande. Então tem que ser feita uma avaliação criteriosa para que se decida pela liberação ou não, sabendo que pode haver um deslizamento secundário ou um outro acidente que pode causar um óbito. Então, é uma decisão complicada. Eu agradeço a participação. Tem mais alguma pergunta, Zanotto? Uma informação também da chuva das últimas horas, bem tranquila, né? Bem tranquila. A gente teve um pontual na região litorânea em volta de 15 milímetros nas últimas 24 horas. Sim, a região ali de Massaranduba, um pouco mais ao norte, em torno de 50 e alguns milímetros. Então, a gente teve uma redução muito grande no volume de precipitações nas últimas 24 horas. Bom trabalho, diretor. Obrigado. E a gente agradece todas as informações, viu? Agradeço. Obrigado. Valeu.